Senhor nosso Deus, essa manhã estamos aqui reunidos para termos aula junto, para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Estamos aqui para te pedir humildemente as Tuas bênçãos, que nos ilumines, que nos abençoes com Teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa os nossos pecados e seja conosco essa manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Let's start off with a quick summary of what we did last week. Vamos começar fazendo um breve resumo do que fizemos semana passada. Can somebody summarize for me what we did last week, or what we were doing last week? Alguém poderia, por favor, resumir o que nós fizemos semana passada? Passover. Estudamos a linha da Páscoa. And what did we say about the Passover? E o que falamos acerca da Páscoa? Identified midnight. Say again. We identified. Identified midnight Nós identificamos meia-noite as the point when Passover is taking place. como sendo o marco em que a Páscoa acontece. And what did we say about Passover? Specifically, what's being identified at midnight? E o que dissemos sobre a Páscoa? O que exatamente é identificado na meia-noite? You need to be ready. You need to be. And Você precisa estar preparado. how is that illustrated in the passage? E na passagem isso está ilustrado como? There was Tinha que ter colocado sangue nos umbrais da porta. There was a process that they had to prepare for the actual Passover when the angel's passing over. Havia um processo de preparo para a Páscoa em si. And this included slaying the lamb, Isto incluía o matar do cordeiro, eating the supper, comer a ceia, putting the blood on the doorpost, colocar o sangue nos umbrais da porta, staying away from the Egyptians, manter-se longe dos egípcios, and staying in your house, ficar nas suas casas, and the removal of leaven from the house. e também a retirada da levadura das suas casas. So all of these things had to be done before the destroying angel came. Todas essas coisas precisavam ser feitas antes que viesse o anjo destruidor. Because at midnight, if you didn't have this preparation made, Porque à meia-noite, se você não tivesse feito esses preparos, you would be killed, or your firstborn would be killed. seu primogênito seria morto. And what else did we say about this? Is there anything else I'm forgetting? Que mais comentamos sobre isso? Alguma coisa que ele está esquecendo? So what is this blood? What is the blood on the doorpost? O que significa esse sangue nos umbrais da porta? Righteousness, a sign. É um selo, um sinal, ou também a justiça de Cristo. It was a token, Era um sinal. which is a sign. And it's the righteousness of Christ, É a justiça de Cristo, certo? which is applied to the soul. Que é aplicada à alma. And again, this blood has to be applied before, this righteousness has to be applied before midnight. E, mais uma vez, isso precisava ser feito antes. Essa justiça precisa ser conseguida antes da meia-noite. And what does the sign do? What is the sign? E o que é um sinal? Qual é a função dele?
para que o anjo possa ver facilmente, reconhecer facilmente e passar sobre você. So when the angel is getting ready to distinguish between those who follow God and those who are not in this story, Então, quando o anjo estiver naquele momento de identificar aqueles que são de Deus ou aqueles que não são, he's going to look to see if the blood has been applied or not. o que ele vai fazer? Ele vai olhar se foi aplicado sangue sobre essa porta ou não. If the righteousness of God or Christ is present. Se há a justiça de Cristo. And if it's not, then there will be a judgment. E se não tiver, então é feito And if there is, then the angel will pass over you and leave you. Mas se tiver o sangue, então o anjo passará. What else does a sign do? Que mais um sinal faz? It's direction. Ele te indica uma direção. Now, in the context of what step is midnight in the terms of the three angels' messages? Em termos das três mensagens angélicas, o que é a meia-noite? It's the third step. Amen. É o terceiro passo. Amém. There we Amém. go. Okay. So it's the third angel. É o terceiro anjo. And what's going to take place here outside of the story of Moses, if we're looking at a broader scale, the third angel, Então, se nós olharmos fora da história de Moisés, o que acontece? Destruction. Yeah, this is a point of destruction. Destruição. But we see the rain is really loud. Keep training for your voice. Well, yeah, right. What we see at this point O que nós vemos naquele momento is that there's a distinction between two classes, que há uma distinção entre duas classes. and it's readily seen. Readily? Readily, it's easily seen. E é facilmente vista. You can distinguish between the righteous and the unrighteous at this point very clearly. Você pode claramente distinguir entre os justos e os injustos. And we've identified E nós identificamos that this point is representing first fruits, or the time when the end sign is being lifted up. that sign is We've identified that the sign, this sign, the righteousness of Christ, yeah. is the end sign that's lifted up. Ok, e nós identificamos que esse sinal, essa justiça de Cristo, são o estandarte que é levantado. And at this point specifically, E naquele momento específico, I'm going to mark this as the cross, que eu vou marcar como a cruz, based upon what Christ says. baseado no que Cristo diz, If I be lifted up, I will draw all men to me. quando eu for erguido, levantado, atrairei todos a mim. So Christ is lifted up as an ensign. Então, Cristo, ele é levantado como estandarte. And who's going to see the ensign? E quem vai ver o estandarte? In this context of 9/11 to the midnight No cry. contexto de 11 de setembro até clamor da meia-noite. The Levites are going to see it. Os levitas. And this sign, this will be their sign. E este sinal, esse símbolo, esse sinal vai ser o sinal para eles, For them to do something, for them to do something, yeah, to make some sort of é action, sinal para que eles façam alguma coisa, or to make a decision. para tomarem uma decisão. So let's think about it practically. Então, em termos práticos, If I am representing Christ se eu for representar Cristo at the end of the world, no fim do mundo, and I'm lifted up for a group of people, let's say it this way, and I'm lifted up as an ensign, e eu for levantado como estandarte, that sign is not from me, aquele sinal que eu represento, ele não é para mim, because I am the sign. porque eu sou
aquele sinal. I don't need to be a sign for myself. Eu não preciso ser um sinal para mim mesmo. Do you get my point? Vocês compreendem? That sign is going to be a sign for someone else. Esse sinal será sinal para outrem. It's going to bring someone else in. Ele vai atrair a outra pessoa. And that's what's taking place here at midnight. É isso que acontece aqui na meia-noite. The Levites are going to see. Os levitas verão, They're going to see the blood on the doorposts, eles vão ver o sangue nos umbrais da porta, which is the righteousness of Christ, que é a justiça de Cristo, on the door of the priests. nas portas dos sacerdotes. And this is going to be their sign Isso será sinal para eles, to make their choice or their decision Para- for or against God. para que eles tomem a sua decisão em favor ou contra Deus. And we also saw E também vimos, that, or let me ask you a question, rather. deixe-me perguntar melhor. What time period is this also representing? Esse período também representa a qual tempo? Qual período? The time of trouble, the close of probation. Tempo da angústia, o fechamento da porta da graça. And the second coming. E a segunda vinda. This is the time of trouble. Esse é o tempo de angústia. And what kind of, the time of trouble is, yeah. I have a doubt in regard to what you said before. Eu- Quem começa o seu período? I understood that the Levites would start their period before midnight. Porque ahí es donde tenemos 70 días entre el primer día del quinto mes y el último día del séptimo mes. Quantos dias? Because there we have 70 days between the first month and primeiro mês e segundo mês? Yeah, and the fifth month. The fifth month and the 10th day of the seventh month. Yeah. O quinto mês e o 10º dia do sétimo mês. ¿Y cómo es que tú estás diciendo que es a partir de la medianoche? Não entendi. ¿Y cómo es que él está diciendo que es a partir de la medianoche que ellos aparecen y que ellos aparecen ahí? So how is it that you apply this there to midnight? You're saying from, let me see. You're saying from the midnight cry? Is that what you're saying? Então você está se referindo ao clamor da meia-noite? É isso que você diz? Yo me estoy refiriendo que yo tenía entendido que los levitas aparecían en el clamor de medianoche. I had understood that the Levites would appear at the midnight cry. When you're seeing the midnight cry, Quando você vê o clamor da meia-noite, this is something we talked about a bit ago. nós comentamos sobre isso algum tempinho atrás. And maybe we missed it. E talvez não ficou bem claro. This represents the first, second, and third steps of Adventism. Isto aqui representa o primeiro, segundo e terceiro passo para o Adventismo. And within each of these points, there's two groups. E dentro de cada desses passos tem dois grupos, Priests and the Levites. sacerdotes e levitas. When you see the midnight cry, just like this, Quando você vê o clamor da meia-noite do jeito que está, the point of midnight and the midnight cry blend together. os marcos da meia-noite e do clamor da meia-noite, eles se tornam um só. You're not seeing that definition. Você não enxerga a definição. And by definition, E, por definição, I mean if we look at this desk, e com definição, quer dizer, olhando para essa mesa,
From a distant point of view, it just looks like a desk. Olhando de muito longe, parece apenas uma mesa. But if we got our microscope out, Mas se a gente pegar o nosso microscópio, we would find that it's made up of many different fibers and cells and, nós vamos entender que ele é composto de várias fibras, de várias células and all of those things are together to make this one object. e todas aquelas substâncias juntas formam uma mesa. So it's not incorrect to say it starts at the midnight cry. Então não é errado dizer que começa no clamor da meia-noite, Because you're looking at it from a larger perspective. porque você está olhando para isso de uma distância, de uma perspectiva maior. But once you actually look at it, Mas se você for olhar de perto, it becomes midnight in the midnight cry. isso se torna meia-noite e clamor da meia-noite. And there's an overlap between the two groups, E há uma sobreposição entre esses dois grupos, which is consistent with the way the angels come in this history. que é consistente com a maneira que os anjos chegam nessa história. Brother Daniel yesterday Ontem, o irmão Daniel talked about the combining and blending of the two angels, or the angels of this time period. ele falou sobre combining and blending, a combinação dos anjos que entra nessa história. In that there's an overlap. E que há uma sobreposição entre a obra desses anjos. For instance, at 9/11, Por exemplo, em 11 de setembro, you have not just the empowerment of the first angel, but the arrival of the second. você não tem somente o fortalecimento do primeiro anjo, mas também a chegada do segundo. In the Millerite history, Na história milerita, the distinction between these angels is very distinct. esses anjos são claramente distintos. One starts, another ends. One starts, another ends. Começa, outro termina. Começa, outro termina. But in our history, there's that combination. Mas em nossa história há uma combinação. So what that means for the groups O que isso quer dizer para os grupos is that there's a combining of the groups as well. é que também há uma combinação entre os grupos. Now, not a complete combination, but I just mean an overlap. Não uma combinação inteira, mas uma sobreposição. If this is the line of the priests, this is the line of the Levites. Se essa for a linha dos sacerdotes, essa dos levitas. And we're going to confirm this structure, Isso vamos confirmar either this week or in 2 weeks. essa semana ou talvez a semana que vem, When we get into Daniel chapter 11. quando nós entrarmos a Daniel capítulo 11. Because there's this parallel structure that we're seeing, this not just parallel, but an overlap. Porque temos essa história paralela e que não é só paralela, mas ela também é sobreposta. So we initially understood this. Então, inicialmente, nós entendíamos assim, And it's correct. e o correto. Because we're seeing that at the midnight cry, you Well- have the first, second, and third step for these groups, or for the Levites. Porque vemos que no clamor da meia-noite, para os levitas, temos o primeiro, segundo e terceiro passos. But what we realized, eventually, Mas, de repente, nós demos conta is that midnight is also part of that story. que a meia-noite também faz parte dessa história. But midnight, Mas a meia-noite, as we talked about in the beginning of our time here this trimester, como nós já comentamos no começo desse trimestre, midnight is the midnight cry. meia-noite é o clamor da meia-noite. And what I mean by that is, O que eu quero dizer com isso? we often separate, we call this midnight and this the midnight cry. Muitas vezes separamos esses eventos e dizemos que isso aqui é meia-noite, isso aqui é o clamor da meia-noite. But the midnight cry Mas o clamor da meia-noite was given at midnight. foi dado à meia-noite. You can't separate either of them. They're both the midnight cry. Não tem como
de fato separá-los. Não? Ambos são o clamor da meia-noite. And an example I like to give to show this point from another perspective E um exemplo para mostrar esse ponto de um outro ângulo, is if we have a prophecy school, se nós tivéssemos uma escola profética and we give, and it's made up of, it's 7-day prophecy school. e ela dura 7 dias. Now, we can, if we're looking at that event Olhando para esse evento, in a large scale or from distance, olhando de uma certa distância, we would just say that this is the 2017, the June 2017 prophecy school. vamos simplesmente identificar aquele evento como sendo a escola de profecia de junho de 2017. But the fact of the matter is, and we would make it one event. It's just the prophecy Isso se school. tornou um evento, é a escola de profecia que aconteceu. But the fact of the matter is, Mas, na verdade, that event que este evento was broken up into 7 days. foi composto por 7 dias. And one day was not more of the prophecy school than any other day. E não tinha um dia sendo mais escola profética que outro. They're all equally the prophecy school. Todos esses dias são, de forma igual, escola de profecia. And this is what, when you hear people say in the message or in the movement, You even have the presentations on the day, right? yeah, I'm going to go there in a second. Ok. Então, quando você tem pessoas que comentam sobre isso nesse movimento, When you hear people say something is a point in a period, quando pessoas dizem que é um período e um ponto, this is what they mean. é isso a que eles se referem, This is what they should mean. a que eles deveriam se referir. Maybe not all of them mean that. Talvez nem todos querem dizer exatamente isso. But this is the definition of a point and a period Mas being the same thing. essa é a definição de um ponto e um período sendo a mesma coisa. It's based upon the level of detail we're trying to put into that event. Depende do nível de detalhe que você quer dar a um certo evento. So let's think about it this way. Então vamos olhar dessa forma. This is the midnight cry. Este é o clamor da meia-noite. We say Nós dizemos that at the midnight cry, que no clamor da meia-noite all of these different things are going to happen. essas coisas todas vão acontecer. Now, let me tell you what's not going to happen. Deixe-me dizer o que não vai acontecer. On one day, Em um dia, all of those things are not going to happen at the same time. não vão acontecer todas aquelas coisas em um só dia. Now, I'm going to add some events that we haven't looked at yet. Eu vou acrescentar alguns eventos que não temos considerado até agora, To prove a point. só para provar um ponto aqui. We've identified Nós identificamos that there's going to be a conflict with Russia, que haverá um conflito com Rússia in that first Russia is going to win, then Russia is going to lose. e que primeiramente a Rússia irá ganhar e logo vai perder. At the Midnight Cry, we've identified that there will be some sort of retaliation by Islam, E temos também identificado no marco of Midnight, is that? at the Midnight Cry. No clamor da meia-noite, que haverá alguma retaliação da parte do Islã, that there's going to be a Sunday law, que haverá um decreto dominical and many other points we could all think of. e muitos outros pontos que poderíamos mencionar. All of those things are not going to happen on the same day. E essas coisas todas não vão acontecer em um só dia. You're not going to have Russia win and lose on the exact same day. A Rússia não vai ganhar e logo perder num só dia, And an attack of Islam and a Sunday law. junto com ataque do Islã e um decreto dominical. That would be a very busy day. Isso seria um dia muito ocupado.
But we say all of these things are going to happen at the midnight cry. Mas nós identificamos que essas coisas acontecerão todas no clamor da meia-noite. The midnight cry, though, Mas o clamor da meia-noite, is broken up into midnight. ele é composto por meia-noite. I'm going to make it bigger. Ui. I guess I have the whole board. The midnight cry O clamor da meia-noite, is broken up into midnight to the midnight cry. ele é composto pela meia-noite, o período de meia-noite até o clamor da meia-noite. But we're only just giving it the midnight cry distinction to separate these 2 points. Mas o que estamos fazendo apenas para diferenciar esses 2 pontos, é identificar como meia-noite e clamor da meia-noite. There is no midnight is not more of the midnight cry than the midnight cry is. It's all the same point, or it's all the same event. Meia-noite não é mais meia-noite do que o clamor da meia-noite. Just like Todos são o mesmo evento. Just like in my prophecy school, Assim- the first day isn't more of the prophecy school than the last day. Assim como no exemplo da escola profética que ele ilustrou aqui, o primeiro dia não é mais escola profética que os outros dias. The cry is made at midnight. O clamor é dado à meia-noite. So what we see when we see midnight to the midnight cry Então, o que nós vemos quando nós vemos a meia-noite até o clamor da meia-noite is progression. é uma progressão. We're looking at the events that make up this point. Nós estamos observando os eventos que compõem esse evento. In this prophecy school, E nessa escola de profecia, I give the first presentation. ele vai dar a primeira apresentação. Then Wesley, then Gabriel, E then Igor. logo Wesley, depois eu e depois Igor. Then Gabby gave one. E em seguida a Gabriela deu. Then Matthias gave one. E depois Matias. And then we were done. E depois acabou. Now we're seeing progression in these events. E de repente nós enxergamos uma progressão nesses eventos. But at this level, Mas neste nível, we see the progressiveness of this history, of this event, this one event that is the midnight cry. nós enxergamos a progressão desse evento, desse um só evento. So, but here's the thing. Mas notem, When we see this definition, quando nós olhamos para esta definição, midnight is not the midnight cry. meia-noite não é o clamor da meia-noite. Because at this level, Porque neste nível there's a clear distinction. há uma distinção clara. So, at our prophecy school, Então, em nossa escola de profecia, I would be wrong to say seria errado eu dizer that at the time that I gave my presentation, que no momento que ele deu a sua apresentação, that Gabriel gave his presentation. que também eu dei a minha apresentação. We didn't give our presentation at the same time. Não aconteceu que demos as nossas apresentações simultaneamente. But we're at the same event, Mas estamos no mesmo evento and at a macro scale, e numa escala macro, we all just spoke. todos nós falamos. And there's no distinction between the points. Não há distinção entre os pontos. And it's really important for us to realize this distinction. Mas é muito importante nós reconhecermos essas distinções. That when you get to this level, Porque quando você chega nesse nível, all of these points are separate and distinct. todos esses pontos serão separados e distintos. And the term, E da forma, a point in a period, então a expressão ponto e período doesn't apply anymore to midnight and the midnight cry. não se aplica mais à meia-noite ou ao clamor da meia-noite. But here's one thing that's really interesting. Mas aqui vejam o que é interessante. And we're going to see this as we go forward into Daniel 11. E nós vamos ver isso conforme que nós avançamos com Daniel 11. Is that I can take one of these points É que eu posso
pegar um desses eventos, desses pontos, specifically midnight, let's say, especificamente meia-noite. and I can zoom in on midnight, Eu posso olhar de perto meia-noite and midnight can now open up into its own events. e, de repente, meia-noite vai se abrir e vão se tornar os vários eventos. And here's an example of that. E aqui um exemplo. If I say, Se eu disser, this is hard to do without just giving us. Can anyone think of something where I'm not going to give too much? I would say midnight is the first day of the prophecy week. and Yeah. you gave a good Okay. example. The what? You gave a good example, actually. What? There's- Yeah, I'm gonna go back to that. I was gonna use biblical witnesses, but I'll just use that because that's what I was thinking of. Então, está pensando numa boa forma de dar um exemplo, mas, enfim. So each one of these represents our days of the week. Então, vamos voltar ao exemplo da escola, tá? Então, cada um representa um dia da semana. And we all spoke on different days. E cada um de nós falou em dias diferentes. So this is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sabbath. Né? De segunda-feira a sábado. And when we look at Monday, E se nós olharmos a segunda-feira, Monday is not one event. segunda-feira não é um só evento. Monday is broken up into 24 hours, Segunda-feira é composta por 24 horas. where we're going to see again when we look at this 24-hour time period. E, mais uma vez, se nós olhássemos essas 24 horas, We're going to see progressiveness once more. vamos ver mais uma vez uma progressão. And we'll find that on this day, on this specific day, Monday, E vamos descobrir que naquele dia específico, we saw Gabby speak first, nós vimos que, primeiramente, a Gabriela falou, then Gabriel, e logo Gabriel, then Matthias. e em seguida Matias. But when we're looking at just this day, we don't see that definition. Mas, se a gente for olhar só para esse dia, essa definição não fica clara. And this is a really important thing for us to realize, E isso é muito importante nós realizarmos. is that this is borderline philosophical. Isso já está quase entrando no campo de filosófico. But it has a biblical importance Mas tem uma importância bíblica. because it can confuse people if you don't understand this. Porque, na verdade, se você não entender isso pode deixar as pessoas confusas. And the point is this. E o ponto é o seguinte. There's almost no such thing as a point in time. Na verdade, não existe nada como um ponto no tempo. Everything's progressive. Tudo é progressivo. Just me putting my hand down on this table was progressive. Eu colocando a mão nessa mesa, esse ato já foi progressivo. You saw me put my hand down and you say, yeah, he just put his hand down on the table. Você viu ele descendo a mão e colocando a mão na mesa, então ele colocou a mão na mesa. But the fact of the matter is that took 2 seconds. Mas, na verdade, isso levou 2 segundos. And my hand is going through time and space, so to speak. E a mão dele passa por tempo e espaço. And it was a progressive period of E time. foi um momento progressivo no And tempo. without getting too philosophical about that principle, because you could exaggerate that. E não vamos entrar, assim, não vamos ser filosóficos nesse sentido, mas The point of the matter, my point mas o que eu quero dizer is that all of these points on the line é que todos esses pontos na linha, are broken up into progressiveness. Each one of them are progressive. todos eles são progressivos em si. Each point is a period. Cada ponto ele também representa um período. And this is something that the Bible is defining for us more and more. E isto a Bíblia define para nós cada vez mais. And an example of this, and what's really interesting, since we're on this tangent, E outro ponto muito interessante, já que a gente está comentando sobre isso, is that what the Lord did for us é que o que o Senhor fez para nós is did
did this. Ele fez o seguinte. I'll do it over there, actually. The first thing we saw Primeira coisa que nós vimos was 1989, foi 1989, Sunday Law, decreto dominical, close of probation. fechamento da porta da graça. That was the reform line. Essa foi a nossa linha de reforma. That was the cutting present truth. Isso foi a mais recente descoberta na verdade presente. And that's really the reason I'm saying it like that E o motivo que eu me expresso dessa forma, is because it's profound to see how far we've come from that structure. porque na verdade é muito profundo. Como, a que ponto nós chegamos hoje, se você partiu dessa estrutura aqui. But what we understood from this Mas o que nós entendimos a partir disso is that you actually have, é que, na verdade, você tem, and I'm not necessarily all going to line up perfectly, e talvez não vou estar alinhando tudo perfeitamente, 9/11. Now we have 9/11, nós agora temos 11 de setembro, Sunday Law, decreto dominical and the close of probation. e fechamento da porta da graça. But then we saw, Mas logo nós vimos well, actually, we have two temple cleansings in this history. que, na verdade, ocorrem duas purificações do templo nessa história. We have Adventism in the world. Adventismo e o mundo. And what we realized with this specific period that we're in E em respeito a esse período específico que nós nos encontramos, is that 9/11 actually can be brought out to the whole thing, and I'm running out of space. que na verdade 11 de setembro pode tornar grande evento. And I'm not trying to line all of these up. I'm just drawing. Mais uma vez, ele não está querendo alinhar essas coisas, ele está apenas colocando aqui no quadro. So don't be confused by if they are lining up, and don't be confused by it. Não se confundam se isso não está se alinhando. We got that definition. De repente Actually, we got that definition. chegamos a essa definição, que é 11 de setembro, clamor da meia-noite e decreto dominical. Then we realized we have midnight. E logo nos demos conta que há uma meia-noite. And we realized that there's a bunch of different events that take place between midnight and the midnight cry. E nós chegamos a entender que tem uma série de eventos que ocorrem entre meia-noite e clamor da meia-noite. And now what we're realizing E o que nós realizamos agora is that within the point of midnight, é que entre esse ponto da meia-noite we have several events. temos vários eventos. So the Lord has taken us from the biggest picture Ou seja, o Senhor tem nos levado desde essa escala maior down to the smallest. a um nível menor. He showed us a tree, Ele nos mostrou uma árvore and then he brought us right into the cells of that tree. e nos levou a observar agora as células dessa árvore. Which is how you would teach anyone anything. E é assim como você ensinaria qualquer coisa a alguém. So let's come full circle. Um círculo completo. I haven't forgot your question. E não esqueci a sua pergunta. The reason both of these are correct A razão porque os dois são corretos, and I will identify exactly what I'm speaking about. e vou identificar melhor sobre o que eu estou falando. The reason that we can say, I'll use two different colors. A razão porque nós podemos dizer We have 9/11 to the Sunday law, in the middle. The reason we can say that this is just the priests and the Levites, and that works, a razão porque nós podemos dizer que isso aqui são sacerdotes e levitas, isso funciona, because that's true. é porque isso é verdade.
But what we realized Mas o que nós percebemos was this definition of midnight. foi a definição acerca da meia-noite. And it gave us this understanding of this overlap. E isso nos deixou entender essa sobreposição. Because technically, Porque, tecnicamente, midnight meia-noite to the Sunday law ao decreto dominical is the midnight cry. é o clamor da meia-noite. Yes? Sim, Because this is the progressive history of the midnight cry. porque isso é a história progressiva do clamor da meia-noite. So from the progressive history of the midnight cry Então, da história progressiva da meia-noite to the Sunday law, até o decreto dominical, we see the first, second, and third step of the priests, or I mean of the Levites. nós vemos o primeiro, segundo e terceiro passos dos levitas. But while this is just a general structure, Mas, enquanto top one? isso é apenas uma estrutura geral, this is our definition. essa aqui é a nossa definição. And there's even more definition I imagine that you could find. Na if you verdade, really went into it. se a gente estudasse mais, encontraríamos mais definição. Does that explain it, or am I just confusing you? Isso responde a sua pergunta ou deixou mais confuso? Very good. Amen. Okay. So we're over here. Estamos ali. We're going to go back down this one. We're going to divert back. Vamos voltar ao nosso ponto. But it was a good diversion, I think. Mas foi uma distração boa. So, because all of this, everything we just said, Porque tudo que nós dissemos, ties into this history of the Passover being at midnight, or the Isso. Passover experience. tudo que nós comentamos agora, isso se aplica a essa experiência na Páscoa. And here's a perfect example of this. E aqui um exemplo perfeito para isso. I can just write Passover above midnight, Eu posso escrever Páscoa ali em cima da meia-noite, but the fact of the matter is, mas na verdade I have to be specific about which part of the Passover I'm talking about. eu preciso ser específico a qual parte da Páscoa eu me refiro, Because within the Passover, porque dentro da Páscoa there's Passover preparation and the Passover when the angel is flying over. há um preparo para a Páscoa e também há o momento em que o anjo ele passa por cima. So now I'm looking at definition of this event. This one event, the Passover, now has definition and progressiveness. Então, de repente, eu estou olhando a definição desse evento. Esse evento ele é progressivo. And we see that this is the preparation, this is the angel. E ali nós então vemos que esse aqui é o tempo de preparo e esse aqui é o tempo que o anjo vem. And just to go back to the Levite point for a moment, E só voltando ao aspecto do levita por um momento. do we remember our study that we did on, is that a hand? Você está Okay. pergunta não? When we looked at the study of Daniel, Abigail, and Esther, Vocês se lembram do estudo de Daniel, Abigail e Esther? do we remember that study at least vaguely? Vocês lembram pelo menos um pouco desse estudo? He doesn't remember. Você não. We identified, we're going to go over it again. Don't worry. Vamos repetir, não se preocupe. But what we identified Mas o que nós identificamos is that at midnight, é que na meia-noite there's a crisis. há uma crise. In the story of Abigail, E a história de Abigail, this is Abigail being about to be destroyed, Abigail in the house about to be destroyed by David. esse é o momento em que a casa de Abigail está prestes a ser destruída. In the story of Esther, E na história de Esther, it was the decree to kill the Jews. isso era o decreto para matar os judeus. In the story of Daniel, E na história de Daniel, it was the story to kill the wise men. isso era o decreto para matar os sábios, os magos. We identified that every single one of those
let's say it this way. We identified that Daniel, Abigail, and Esther Nossa. as the person Nós identificamos que Daniel, Esther e Abigail, como all pessoas, represented a Levite todos representaram um levita, because all of them porque todos eles had no prior knowledge of the controversy before it took place. não tiveram nenhum conhecimento sobre esses eventos antes do que aconteceu. The servant of Nabal tells Abigail about the crisis. O servo de Nabal conta a Abigail sobre o que aconteceu, sobre aquela crise. Esther is told of the crisis or the decree by Mordecai. Esther fica sabendo da crise daquele momento através de Mardoqueu. Daniel is told of the decree to kill the wise men by Arioch. E Daniel fica sabendo da crise através de Arioque. At the time of crisis, midnight, No tempo da crise, meia-noite, they're going to give a message to another group of people about the crisis. they They being the priests are going to give a message to the Levites about the crisis. os sacerdotes vão dar uma mensagem aos levitas acerca da crise. They're going to inform them. Eles vão informá-los. So this is another definition or another way to show Isso é outra maneira para mostrar where the interaction between priests and Levites takes place. aonde a interação entre sacerdotes e levitas ocorre. But we can only see that with the definition or the zooming in of the midnight experience, the midnight cry experience. Mas só enxergamos isso se nós olharmos de perto os eventos da meia-noite, aclamando a meia-noite. And the crisis, E a crise, in terms of the Passover, em termos da Páscoa, is the angel passing over, é quando o anjo ele passa por cima. the death of the firstborn. A morte do primogênito. They're going to be prophetically awoken to this crisis. Eles, profeticamente, eles acordam, eles despertam para ver essa crise. So does everyone have their notes? Todo mundo está com notas? You don't have your notes. I don't know. Does anyone have any extra notes? Do you have them online? Or Well, do you have them on email? Or? I have. Yeah, I have. Yeah. I have actually, I have sent them to you. Which one are we? This here? The big one. Yep. Oh yeah, that's it. Yep, you're right there. Okay, so I think one more point I want to add Quero acrescentar mais ponto. is that we saw that the Israelites Nós vimos que os israelitas had to stay in their houses tiveram que ficar nas suas casas. during this time of destruction, Durante esse período da destruição. and they weren't supposed to come out E eles não deveriam sair till when? até quando? Till the morning. Até amanhã. So from midnight Então, da meia-noite to morning, até o amanhecer, they're required to stay in their house. lhes é dito que devem ficar nas suas casas. And this is going to be a topic we see repeated in a little bit. E dentro de pouco nós vamos ver esse assunto repetido. But what I want to identify is that they have to prepare Mas eu quero identificar que eles precisam preparar-se, they have to do the work, they have to do a work. eles precisam fazer trabalho Then there comes a point where they have to hide e logo segue período em que eles precisam se esconder, while the Lord is going to do his work. enquanto o Senhor está fazendo o trabalho dele. And we read this when we were looking at the ceiling. We can remember the ceiling. E nós limos sobre isso quando nós limos aqui sobre o selamento. And let's go over this section once more because it's really important. E seria bom, vamos ler mais uma vez essa passagem, porque ela é importante. Can that Bible commentary one? You're in the page before here. Is it, no. Is that the ceiling? Yes. Oh yeah, okay.
Oh, that is, okay. Can you read that first paragraph? Estamos aqui na página onde diz Páscoa, tempo de selamento, o que é a Páscoa? Todo mundo encontrou? FQV. Fé pela qual eu vivo, 286.4. Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de ser o sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para nos advertir, a fim de sabermos o que virá. So, this is the definition of sealing. Aqui está a definição do selamento. It's not a physical or real mark. Não é um marco físico, não um selo físico. It's a state of our spiritual condition. É It's the state of our spiritual condition. é o estado da nossa condição espiritual. And the Passover preparation E o preparo para a Páscoa is representing that time where we're being sealed. representa aquele tempo em que nós somos preparados, selados. We're applying the blood to our doorposts. Estamos aplicando o sangue nos umbrais da porta. And once that has finished, E uma vez que isso é feito, terminado, our character is now fixed. nossos caráteres são fixados, And we're ready for the shaking. são, bom, they're fixed, you mean they don't Fixed change. isn't, it's not going to move, yeah. Eles não vão se mover mais, eles são prontos para a sacudidura. And then the shaking comes. E logo vem a sacudidura. Okay. Can we read the next paragraph? Vamos ler o próximo parágrafo. Satan. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus, na verdade presente, e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo a fim de protegê-los no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com proteção do Todo-Poderoso. Okay, so we're seeing here Aqui nós vimos that during the sealing time, que durante o período de selamento there's a covering that's being drawn over God's people. há o povo de Deus está sendo protegido, coberto, não? Uma cobertura que fala aqui. And this covering E essa cobertura is the seal. é o selo. So what protects us in the time of trouble O que nos protege durante o tempo de angústia is the righteousness of Christ. é a justiça de Cristo. So as we are applying the blood, Enquanto nós estamos aplicando o sangue, this is the covering being drawn over, that process of eating the Passover and doing the appropriate work. o processo de você comer a Páscoa e fazer o preparo devido, isso ilustra o que aqui é expressado no termos de colocar cobertura, não? Ser protegido por uma cobertura, estendendo uma cobertura sobre. This is the sealing. This is the covering. Isto é o processo de selamento, isto é a cobertura. So from 9/11 to midnight, Então, de 11 de setembro à meia-noite, the eating of the Passover o comer da Páscoa is the covering being drawn over or the sealing time. isso significa estender a cobertura. And it's going to end at midnight where now we have the time of trouble. Que vai se encerrar na meia-noite, onde vai começar o tempo de angústia. And if we want to read the next paragraph.
Vamos ler o próximo parágrafo. Alguns. Aham. Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos, aqueles a quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. Se todos pudessem ter uma ideia disso, como me foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os atos de Satanás e estarem em guarda. Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus seu povo. Precisamente agora, neste tempo de selamento, vi alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam trementes, seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade. E a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim, trementes. In the next paragraph. Próximo também. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim de mantê-las onde estavam, até que o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus. E eles, os que não estavam firmes ao lado da verdade presente, fossem deixados sem um abrigo da ardente ira de Deus. Mas, nas sétimas pragas, Deus está começando a estender a cobertura sobre o seu povo, e ela logo será estendida sobre todos os que devem ter abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor do seu povo, e a Satanás será permitido operar também. Okay. So again, we're seeing the sealing time is the covering. Mais uma vez, vemos que o tempo de selamento é aquele ato de estender a cobertura. And it's a protection from the day of slaughter, or the day of the Lord. E uma proteção do dia da matança, o dia do Senhor. Now I want to turn our attention to the day of the Lord. Mas agora eu quero chamar nossa atenção para o dia do Senhor. Let's go to Joel chapter 2. Vamos abrir Joel, capítulo 2. Joel chapter 2, and if we can read 1 and 2, I guess. Joel 2, 1 and 2 of Joel 2. Joel 2, 1 and 2. Joel 2, 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. So here we see the day of the Lord is at hand, Então, or is nigh. aqui nós vemos que o dia do Senhor está perto, And this is a warning against that day. e isso aqui é uma advertência sobre esse dia, That they have to see this warning in preparation of that day. que eles precisam ver a They need to see this warning. They need to see this warning before the day Eles comes. precisam ver essa advertência antes que chegue o dia. So let's go to Zephaniah Então vamos abrir Sofonias, chapter 1. capítulo 1. And let's start in verse 14. E vamos começar no versículo 14. O
do Senhor, clamará ali o poderoso. And did he just read 14? Yes. Okay, let's read 15, 16. Actually, let's just go to the end. Let's read to the end. Vamos ler tudo. Pode continuar aqui, talvez, fazer a volta, né? Você. É 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra cidades fortes e contra torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. So here's my question. Aqui é a minha pergunta. Historically, Historicamente, when was this fulfilled? What was this warning against? quando isso se cumpriu e essa advertência foi contra quem? Ou contra que? Judá e Jerusalém. Judah and Jerusalem. It was for them. This was the destruction of Jerusalem Isso se refere à destruição de Jerusalém by Nebuchadnezzar. através de Nabucodonosor. And we understand, so it's the destruction of Jerusalem. Então é a destruição de Jerusalém. And we understand, when does the destruction of Jerusalem take place at the end of the world? No fim do mundo, quando acontece a destruição de Jerusalém? É the Sunday Law, The Sunday Law. decreto dominical. That answer is 100% correct. Essa resposta é 100% correta. But Mas there's more to that. há mais In sobre that isso. it's also the close of probation. Porque também é o fechamento da porta da graça. The Sunday Law is typifying the close of probation. O decreto dominical, ele tipifica o fechamento da porta da graça. And again, what we're seeing, E mais uma vez nós vemos, as we always see, como sempre nós vemos, is progressiveness. é uma progressão. Estaba en adelanto, ¿no será que la noche, clamor de medianoche, de dominical y fechamento da porta gracia son todos los tipos de día de luz, ¿no? Could it not be that midnight cry, Sunday law, and close of probation, they're all types of the day of the Lord? Absolutely. Exatamente. They're all pointing to the same point, Todos esses eventos, eles apontam para o mesmo ponto, which is the close of probation. que é o fechamento da porta da graça. And what we see, again, E o que nós vemos mais uma vez is that the close of probation é que o fechamento da porta da graça begins at midnight começa à meia-noite and it ends at the actual close of probation. e se encerra no fechamento da porta da graça em si. Think about it this way. Pensem dessa forma. If we have a big door in the no- middle of the room, Se nós tivéssemos aqui uma grande porta no meio dessa sala, and we're all standing, maybe you can illustrate this. maybe you tell me first what to illustrate. I'll say it first and then hopefully you can illustrate it. So we have a big door, Temos uma grande porta. We can do it. and the door is right here in front of me, E a porta está aqui, justo na minha frente, and it's closing slowly. e ela está lentamente se fechando. If I find myself behind the door, Se eu estiver de trás da porta, from my perspective, da minha perspectiva, I can't get in the door is closed. eu não posso passar pela porta, porque a porta está fechada. But to Gabriel, who's standing in front of the door as it's closing, Mas para mim, que eu estou do outro lado da porta ao ela se fechar, representing a Levite, representando eu um levita if I'm representing a priest, e ele um sacerdote, at midnight, na meia-noite, the door
I'm behind the door, Ele está por detrás da porta, but Gabriel is still seeing an open door. mas eu ainda enxergo uma porta semi-aberta, But the half door, open. Yeah. the door continues to swing Mas a porta continua a se fechar closer to the point where it's actually fully shut. e chega mais perto ao momento, ao ponto em que ela está quase, que ela está na verdade se fechando. And the door is now right here in front of Gabriel. E de repente essa porta está agora se fechando quase, está aqui quase na minha frente. It's Gabriel and I, priest and Levite, E de repente Gabriel, eu e ele, sacerdote e levita, are behind the door. nos encontramos de trás dessa porta. The door is closed for us, Para nós a porta se fechou, but the door is still open for the 11th hour workers. mas ainda está aberta para os trabalhadores da hora undécima. But at the close of probation, Mas aqui no fechamento da porta da graça, the door slams shut in the frame. a porta de fato se fecha sim, ela se fecha na fechadura. And now it's completely shut for humanity. E agora sim se fechou para So a humanidade. what we saw was a progressive close of probation. Então o que nós vimos foi uma progressividade no fechamento da porta da graça. Does that make sense? Isso faz sentido para vocês? And so the door Então, began to shut at midnight. então a porta começou a fechar-se na meia-noite. And it will progressively close all the way. Will begin to shut. It will right? begin to shut at midnight and close. Vai começar a se fechar na meia-noite e vai continuar fazendo isso. But as we find ourselves behind that door, it's showing us that the door of mercy is no longer open to us. Mas sempre que nos encontramos por detrás dessa porta que está se fechando, então já é tarde para nós. And this is what you were saying about the close of probations. E isso que você disse em respeito aos fechamentos das portas da graça. At each point, Em cada ponto, at midnight, à meia-noite midnight cry, e no clamor da meia-noite, Sunday law, decreto dominical in the close of probation, e no fechamento da porta da graça, we see the closing of this door temos essa porta se fechando, until finally it gets shut. até o momento que ela é fechada definitivamente. And these little lines E essas pequenas linhas, are the wind, I guess that's the shutting motion. isso ilustra o vento, né? Esse movimento de fechamento. And now it's fully shut. E ali no final fechou de vez. But all of these points Mas todos esses pontos are pointing to the close of probation. apontam para o fechamento da porta da graça. Amen? Ok? Amém? So now again we're looking at the Sunday law, or we'll say the close of probation. We're looking at the destruction of Jerusalem, Então, mais uma vez, estamos olhando aqui para o fechamento da porta da graça, para a destruição de Jerusalém, the perfect fulfillment of this closed door, que é o cumprimento perfeito dessa porta fechada. and now we're going to see the day of the Lord. E nós vamos agora olhar o dia do Senhor. And we'll read one quote, and then we will. Actually, I don't want to read because it's better to read them all together. Does anyone have any questions before we close? We only have a couple minutes left. Na verdade, nos restam minutos aqui, então talvez é melhor ler tudo junto. Então, tem alguém que tem perguntas? I'd rather read all the quotes together. Eu prefiro ler todas essas citações juntos.
Alguém com pergunta? Si todo o día del Señor representan cada uno de sus marcos, If each one of these waymarks represents a day of the Lord, también se podría hablar de que la destrucción de Jerusalén representa todos esos marcos. is it that each one of these waymarks represents also a destruction of Jerusalem? Amen. Amém? What's being destroyed at each point O que é destruído em cada marco is the house or the dwelling é a casa ou a moradia of the foolish at each location. dos tolos em cada marco. So the spiritual house of the priests, Levites, and 11th hour workers are all destroyed. A casa espiritual em cada marco, seja dos sacerdotes, levitas, é destruída, derrubada ao fechar-se a porta. But it's also showing a progressive increase of destruction, because there's actual destruction that will take place at each point. Mas também há uma progressão na destruição que ocorre, porque em cada marco ocorre destruição. And that's again what I was talking about this morning, E mais uma vez, estamos falando sobre isso essa manhã, is that everything on this line looks like this. Que All tudo- of the concepts, I guess, que tudo nessa linha ilustra o seguinte: todos esses conceitos look like this. é assim. I can even put, actually, let's be consistent. Through the whole line. Everything kind of looks like this. Essa linha, tudo isso se parece com isso. The destruction is going to increase. A destruição vai ficar pior, The activity of Islam is going to increase. a atividade do Islã vai aumentar, The amount of believers is going to increase. The spirituality increases. a espiritualidade também vai aumentar, a quantidade de pessoas que vão entender, Knowledge increases. conhecimento aumenta. And most things are showing this progressive increase. E a maioria das coisas pode ser ilustrada nesse aumento dessa linha. Wickedness increases. Também a maldade também aumenta. And at the largest scale, E na escala maior, this is midnight. isso aqui é meia-noite. This is the greatest darkness. É a escuridão mais densa. So we see everything is progressive, is what I want us to understand. Então tudo é progressivo. É isso que eu quero que vocês entendam. Any last questions? Mais alguma pergunta? All right. Wesley, do you want to pray? Filho de Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pelas suas bênçãos, pela manhã, por isso tudo que tivemos. Queremos te pedir agora que o Senhor continue conosco, que as coisas que estudamos possam fazer parte das nossas vidas, que possamos assimilar essas coisas, para que possamos ter um preparo prático para o momento. Que Ele está conosco agora, que vamos fazer nossas atividades físicas, que isso também possa ser para honrar e glorificar o seu nome, que possa ser para a construção do nosso caráter. Te pedimos, te agradecemos.